paz do Senhor, para logo mais nós cercarmos a mesa do nosso Deus, porque Ele é verdadeiramente fiel. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Texto que nós lemos, por favor, nós vamos meditar no texto sagrado. A irmã Moabita pede oração pela sua cirurgia, que vai ser amanhã. Vai ficar com o outro lado do olho zerado, né, irmã Moabita? Para continuar vendo os milagres do Papai do Céu. Amém? Vamos orar por ela, irmão? Querido Deus, nós apresentamos a tua serva, que vai fazer o segundo procedimento cirúrgico. Nós queremos apresentar a vida da tua filha, que o Senhor possa levá-la e trazê-la em paz. Usa as mãos daqueles médicos, Senhor. Foi tu que deste sabedoria, conhecimento e entendimento. Que a tua serva possa brevemente estar conosco e que o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos a viagem dela, nós oramos pela cirurgia dela e fazemos isso em nome de Jesus. Oramos hoje e sempre, que todos digam amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Queridos irmãos, o texto lucano, ele é um evangelho que ele é muito singular. Eu sou muito, digamos assim, eu sou muito fã de Lucas na sua escrita, porque quando o doutor Lucas escreve o seu evangelho, ele faz isso de uma forma ímpar, de uma forma singular. Olhe para mim, por favor. E alguns estudiosos, como Leon Morris, por exemplo, vão dizer que o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, eles são um só conteúdo, né? Juntando os dois, o evangelho e os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, esses escritos lucanos são os maiores escritos do Novo Testamento em quantidade. E Lucas, ele escreve isso de uma forma muito propícia. Por quê? Apesar dele não ter andado com Jesus Cristo, Lucas foi discípulo de Paulo. Os evangelistas, eles precisavam ter uma meta para fazer o evangelho. Como é que nasce um evangelho? Olhe para cá, por favor. Para me ter um evangelho, eu tenho que ter uma fonte oral, eu tinha que ser testemunho ocular de Jesus, eu tinha que ter uma fonte escrita, aí nascia o evangelho. Nós temos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele andou com Cristo, João também andou. Marcos não andou com Cristo e Lucas também não andou com Cristo. Então, como é que Lucas tem um evangelho e Marcos também tem um evangelho? Simples. Marcos, ele tem um evangelho porque ele foi discípulo do apóstolo Pedro. E Lucas tem um evangelho porque ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Quando Pedro escreve a um pai da igreja, se não me falha a memória, foi Papias que disse isso, só vou confirmar depois a informação, mas o pai da igreja disse que no evangelho de Marcos, nós temos a voz de Pedro e a mão de Marcos. Na verdade, os estudiosos que são críticos textuais, quando você vai estudar essa matéria, eles vão dizer que era impossível. Olhe para mim, acho que tem um irmão querendo entrar lá, ajuda, por favor. Isso, é o Davidson. Os estudiosos vão dizer que Pedro, ele era quase analfabeto. Por quê? Porque quando eles pegam a carta de Pedro, o grego que é encontrado ali naquela carta, o texto original, ele é de muita má qualidade. Tem muitos erros ortográficos, tem muitos erros ali da língua grega. Então, eles diziam que era impossível Pedro escrever alguma carta. Entende-se que talvez, os críticos textuais dizem que uma outra pessoa escreveu essas cartas também para Pedro. Só que Lucas, quando você vai estudar um pouco sobre ele é o único homem gentil na Bíblia que escreveu um livro. A Bíblia tem cerca de 40 autores, 39 desses autores são judeus, somente o doutor Lucas, ele é gentil. Há uma dúvida se esse evangelho foi escrito de Alexandria, no Egito, ou de Roma. Alguns estudiosos dizem que foi de Alexandria e outros dizem que foi de Roma. Em que data mais precisamente? Ali entre 60 e 64, antes do martírio do apóstolo Paulo. Só que houve na academia, dentro da faculdades teológicas, principalmente do nosso tempo, uma pequena discussão sobre esse evangelho. Qual? Porque as pessoas, os estudiosos,
os teólogos não conseguiam ver em Lucas um teólogo. Eles diziam que Lucas era apenas um narrador, um historiador, alguém que contou a história de Jesus e contou os 100 primeiros anos da igreja. Só que quando você pega o texto lucano, você vai observar que quando Lucas começa a frisar ou falar, narrar os milagres de Jesus, você vai começar a perceber que ele começa a usar palavras técnicas. Como assim? Quando ele vai falar de enfermidades, ele usa palavras técnicas, e isso deu o título para ele de Doutor Lucas. Eu estava vendo no YouTube, outro dia, uma palestra do Dr. Rodrigo Silva sobre o Evangelho de Lucas, e ele fala algo muito importante. Existe hoje na academia também certos estudiosos que vão dizer que o Dr. Lucas foi um possível advogado também, por causa de conhecimentos de leis que aparece ali no livro de Atos dos Apóstolos. E o exemplo é, naquele tempo, abre aspas, para escrever um livro, um evangelho, era muito difícil. Por quê, pastor Narciso? Porque o documento, o couro, a tinta, a pena, o material que era disponível era caríssimo. Então, só se uma pessoa fosse custeada para fazer um livro, ou se alguém muito influente, muito rico e muito poderoso pagasse esse livro. Quando você pega o Manual de Ciências Teológicas e Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um livro sobre bibliologia, você vai ver uma informação que vai confirmar isso que eu acabei de falar, que no século XVI, uma Bíblia, o preço dela era 2 anos de salário de um professor universitário. Então, quem foi que deu dinheiro para Lucas escrever? Lucas e o livro de Atos. Quem foi, pastor? Foi lá no capítulo de número 1. Abra a Bíblia, por favor. Capítulo de número 1, Evangelho de Lucas. Versículo de número 1. O doutor Lucas vai escrever a seguinte coisa. Lucas 1:1, ele vai dizer: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O versículo 3, mais precisamente. Igualmente a mim, Lucas 1:3, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo. Então, olhe para mim, tanto o livro de Marcos, ou tanto o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, foram escritos para esse homem chamado Teófilo. Então, acredita-se em alguns teólogos, isso é uma teoria, tá? Que Teófilo foi quem custeou tanto o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos. Dada essa introdução para vocês, as características desse Evangelho, elas são muito interessantes. Por quê? Porque aqui você vai observar que realmente tem uma veia paulina. Você olha o Evangelho de Mateus, Mateus quer unanimemente que só judeus sejam salvos e acabou. Mas aqui em Lucas é diferente. Por quê? Aqui você vê que leprosos entram, mulheres que estão à margem da sociedade entram, pobres entram, pessoas miseráveis entram. Ou seja, ele começa a dar universalidade ao Evangelho. É por isso que o Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho universal. Porque aqui entra uma salvação, ou entra possibilidade, probabilidade de salvação para todo mundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Uma coisa muito interessante, eu compartilhei isso com os meus alunos no curso básico de teologia, já estou indo para o texto e vai ser bem breve que nós temos um tempo. E eu compartilhei isso aqui, escute isso aqui. No ano de 1853, que ano? 1853, viveu um grande escocês, um grande arqueólogo escocês, chamado William St. Ramsay. Ramsay, ele era um homem cético, e no tempo que ele viveu, olhe para mim, no tempo que ele viveu, ele foi considerado o homem mais conhecedor de história antiga da humanidade. Só para você ter uma ideia, tudo que falava de Roma, história greco-romana, Ramsay, ele dominava. Ele era considerado o maior literário sobre essa literatura. Só que uma coisa muito interessante é que Ramsay, quando leu o Evangelho de Lucas, e essas pessoas geralmente elas lerem qualquer tipo de biografia que estão na frente delas, ele fez uma crítica muito terrível à Bíblia Sagrada. A crítica de Ramsay foi, abre aspas, Ramsay disse assim: eu não entendo como pessoas intelectuais, como pessoas capacitadas, como pessoas estudiosas, podem dar veracidade aos escritos de Lucas. Ele disse, qualquer pessoa, ele falou assim, até entendo que pessoas que não são intelectuais, pessoas que não têm leitura, pessoas que são quase
leigas, elas olham isso aqui e digam que isso aqui aconteceu, mas eu não entendo, academicamente falando, como é que pessoas que estudam podem dizer que esse evangelho ele foi verdadeiro. Então, Ramsey fez essa crítica aos escritos lucanos, principalmente ao livro de Atos. O que aconteceu lá para o Oriente, lá na Europa, melhor dizendo, onde esses professores estudam, lá eles têm um ano sabático. O que seria esse ano sabático? Esse ano sabático seria um ano que o professor não estuda. Ele tira esse ano para fazer pesquisa. Ele não vai dar aula, ele não vai trabalhar, ele só tira esse ano sabático de descanso para que ele possa fazer suas pesquisas. E Ramsey, então, decidiu pegar um barco e ir para a Ásia e para a Grécia, onde estão todos os relatos de Lucas, para comprovar que Lucas estava errado e que a Bíblia era uma farsa. Você já sabe no que vai dar isso, né? Ele pega um barco e vai embora para a Ásia e para a Grécia. E ele vai por todos o ponto geográfico, por todos os locais, por todas as ilhas onde Lucas narrou. Resultado, a obra que era para falar contra a Bíblia. Então, glória, irmão, glorifica o nome do Senhor. Abre aspas, para mim não perder tempo mais com isso. Ele disse assim, olha, eu quero dizer que se tem, olha o que ele falou, que se tem um historiador que é para se dar crédito, é Lucas, o médico. E Ramsey disse que ele não errou, para dar glória, nem uma vila, nem uma cidade, nem um ponto, ainda disse mais, ele disse, todo mundo que falou contra Lucas está errado e Lucas está certo. E a obra que era para falar contra Lucas, virou uma defesa do Evangelho, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A forma como Lucas escreve isso aqui é maravilhoso. Você está com a Bíblia aberta? Amém. Agora que eu tenho sua atenção, olhe para mim. Capítulo de número 10, vai narrar aqui uma ascensão dos 70 discípulos de Jesus. Você vai observar, no capítulo de número 4, Jesus ele empaquita como uma mensagem na sinagoga. No capítulo 5, ele já mostra sinais da divindade, porque ele realiza a pesca maravilhosa. Volta lá, isso na tua Bíblia aí, ó. Capítulo 5, ele já realiza a pesca maravilhosa. No capítulo de número 7, ele começa a fazer milagres. Cura o filho de um centurião, ele dá vida a uma mulher pecadora que ungiu ele com unguento. No capítulo de número 8, já tem mulheres que estão aceitando ele vai libertando endemoniados. No capítulo de número 9, ele começa a dar instrução para os 12. Só que aqui no capítulo 10, a gente vê que o evangelho ele cresceu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estava lendo um estudioso, e ele nos traz uma informação muito precisa. Pergunte qual? Era assim, ó. A gente olhando o crescimento do cristianismo nesse primeiro século, a gente se pergunta, pastor, por que o cristianismo cresceu tanto? Porque é simples, o cristianismo, ele é a religião dos marginalizados. Como assim, ó? Se tu quiser ser judeu, tu tem que circuncidar. Se tu quiser ser, quem é que os gregos querem, os helênicos? Eles querem os filósofos, os caras da boa oratória, os mestres, aqueles que falam grandes sermões. Aí Jesus aparece em cena e fala assim, leproso, quero. Aleluia. Olha, essa aqui é adúltera, eu quero ela também. Glória. Em pouco tempo, de pouquíssimas pessoas que nós temos, o evangelho ele fez o quê? Ele explodiu, se tornou a maior religião do planeta, como é ainda hoje, para a glória de Deus. Só que aqui nesse texto, Jesus está dando instruções que são valiosíssimas. Diga comigo assim, a missão dos 70. Dos 4 evangelhos, Lucas é o único que vai narrar essa história aqui. E o doutor Lucas vai começar dizendo isso aqui, vai narrar isso aqui, esse envio desses discípulos, e aqui tem uma teoria que se seriam 70 ou 72 discípulos que Jesus tinha enviado. Leia o versículo de número 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E o verso de número 2, a gente vai observar que Jesus dá uma advertência. Dá o que, irmão? A advertência é essa, preste atenção. A seara é grande. A seara é... E o que significa a seara é grande? A seara grande significa há muito trabalho para ser feito. Olha a advertência. Tinha 12, de 12 foi para 70, de 70 para 120 em Atos 3, de 120 para 3.000 na pregação de Pedro, e daí o negócio foi só crescendo.
O cristianismo era o seguinte, ó, aonde ele passava que tinha algum rastro de paganismo, ele fazia desaparecer. Passou lá em Éfeso, tinha Afrodite, não tinha? Tinha, foi até o cristianismo chegar. Onde ele chegava, ele tomava conta do ambiente. Por quê? Porque ele é poder, irmão. E aonde ele chega, ele tem esse poder de transformar, de mudar. Agora escute, Jesus fala essa advertência aqui, ó. A seara é grande. Significa, olha, tem muito trabalho. Tem muito o quê? Tem muito trabalho para ser feito. E a segunda advertência, ele diz ainda no verso 2, poucos são os trabalhadores. Quando ele fala que a seara é muito grande, olhe para mim, por favor. Quando ele fala que a seara é muito grande e que poucos são os trabalhadores, ele está dizendo para aqueles trabalhadores que ainda não entenderam a primeira advertência, olha, não tem mais tempo para demorar. Oh, glória. Olha para o teu irmão rapidinho, por favor. Fala assim, não tem mais tempo para demorar. Outra coisa, quando ele fala que olha para cá. Quando ele fala que a seara é grande e que poucos são os trabalhadores, nós devemos entender que a gente deve depender do Senhor. Agora, olha que coisa maravilhosa. O versículo 2, principalmente os líderes que estão aqui atrás de mim e que estão aqui me ouvindo, ele vai dizer assim, ó, e ele fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele nos dá uma dica. Ele fala assim, ó, está precisando de ajuda? Rogai. Leia o texto, irmão, por favor. Rogai, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua... A seara é do Senhor. Amém ou não amém? Escute, todo mundo que já foi inserido nessa seara, não foi que chegou e falou assim, Senhor, eu quero trabalhar. Ele foi encontrado, escute, a dracma foi achada, a ovelha foi achada e o pródigo foi achado. Jesus te achou porque a seara é grande. Só que às vezes, pastores, obreiros, nós enfrentamos algumas dificuldades porque nós assumimos o trabalho. Quem trabalha aqui na obra do Senhor, levante a mão, por favor. Isso, por favor, me ajude aí. Nós assumimos uma responsabilidade, assumimos um trabalho, assumimos um compromisso, mas a gente se vê aqui nesse texto. Por quê? Porque falta trabalhar. Aí o texto está dizendo, ó, líder de jovem, está faltando? Roga. Eu acho que a irmã Jéssica está rogando, que o coral encheu. Rapaz, foi. Era 3 filas só, está com 6 agora, ó. Meu irmão, rogai ao Senhor da seara que mande. Está faltando baterista, tem que rogar. Está faltando mão de obra para maturidade, tem que rogar. Está faltando mão de obra no meio-dia, tem que rogar. Por quê? Porque o dono da seara, escute, ele está nos ensinando que a gente deve depender do Senhor da seara. Olha a dica que Lucas está dando. Vocês vão chegar com o dono da seara e vai dizer assim para ele em oração, a obra é tua, Senhor. Meu Deus, Senhor, a obra é tua. Tu é o dono da seara. E se a obra... Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Converse comigo, por favor. Você acha que Deus, o que eu estou pregando aqui, o da Bíblia, ele tem compromisso com o reino dele? Sim ou não? Então, ele não vai mandar qualquer pessoa para a sua seara. Agora, há uma diferença, ó. Há uma escolha de alguém que foi colocado na seara por Deus, e há uma escolha de alguém que foi colocado na seara pelo homem. Quando Deus envia para a seara, você pode ter certeza que esse vai gerar fruto. Agora, quando alguém é inserido na seara, na marra, esse vai dar problema e vai dar trabalho. Agora, escute uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. O versículo de número 3 e 4, Lucas vai dizer o seguinte, nós não vamos para qualquer tarefa. Jesus pegou 70, quantos? Rapaz, a gente vai ver algo tão lindo, e é isso que me fascina em Cristo. Leia o verso 3 e 4, por favor. Verso 3, ide, olha o imperativo aí, ó. Ide, ele não está perguntando se tu quer, ele está mandando tu ir. Ide é uma ordem, ide, eis que vos envio como cordeiros. Cara, o Macedão nunca vai pregar isso aqui na igreja dele. Nunca vai pregar isso aqui na igreja dele. Agora, Jesus é tão maravilhoso que ele está dizendo assim para vocês, olha, eu tenho uma seara, estou precisando de mão de obra, mas ele não camufla e não engana ninguém. Quando a pessoa aceita o chamado, na verdade eu tenho uma opção teológica que tu não tem escolha, quando ele te chama nem que tu não queira, tu vai.
tá? Mas isso é uma outra situação. Só que aqui nesse texto, Jesus já está mostrando, escute, isso, nós vamos para o meio de quê? Nós somos cordeiros que vamos para meio de... Olha o que ele está indicando. Essa frase está indicando tanto perigo como a situação indefesa. Porque os servos que somos nós sempre estão, em certo sentido, à mercê do mundo. E jamais nós venceremos o mundo com a nossa força. Escute aqui. Tem gente que está esperando, meu Deus, olha isso. O Bolsonaro se reeleger para melhorar. Cara, que loucura. Olha para o teu irmão, se ele não der glória nessa, o Patrick vai dar aqui, que ele me falou. Olha para ele, olha meu irmão, e fala assim para ele, o nosso Messias é outro. Pegou? Aleluia. O nosso Messias não é Jair Messias, o nosso é Yeshua HaMashiach. Então eu não estou esperando o Bolsonaro se reeleger, ganhar para voltar a melhorar. Irmão, a igreja, escute, hoje eu fiz uma postagem no status no WhatsApp e colocou que o Senado Federal e a Câmara Federal, eles aprovaram os seus 2 presidentes, e os 2 são de esquerda. São de o quê? No mínimo, para quem conhece um pouco de Bíblia e se preocupa com seus filhos, olha para mim, e se preocupa com seus filhos, no mínimo, era para estar fazendo o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter do Senhor, eu os olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sim ou não? A gente olha os status dos crentes, eles estão preocupados mais com o jogo do Flamengo do Botafogo. Cara, eu dá vontade de ir lá e xingar um miserável desse, porque nós estamos em guerra espiritual, irmão. Viu? E o cara preocupado se o Flamengo vai ganhar o clássico, se o Botafogo vai ganhar o clássico. Nós deveríamos estar em oração, porque quando a igreja ora, a mão de Deus, ela movimenta. Deus está dizendo, olha, eu estou mandando vocês para um lugar que não vai ser fácil. Vocês são cordeiros que estão no meio de lobos. Vocês são cordeiros que vão viver aí. É por isso que a gente precisa estar. Escute, versículo de número 10, ou versículo de número 4. Olha esse texto. Quem está com a Bíblia aberta? Glória. Diz assim, ó. Jesus fala para eles. Eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. No 3, no 4 ele diz. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A palavra bolsa, a palavra grega balation, significa uma bolsa para me colocar o dinheiro. A palavra alforge é a palavra grega peira, que significa um saco de viagem. Sandália, Jesus não está dizendo para a pessoa ir descalça aqui não. O texto grego dá indicação que não é para levar uma extra. E a última palavra, para não saudar ninguém no caminho, não é para você fazer uma descortesia com alguém que você encontrar, não, é para você não perder tempo. Jesus está dizendo assim, olha, quando ele fala, não leva bolsa para te colocar dinheiro, não leva saco de viagem, não leva sandália extra, e não para conversar com ninguém, ele está dizendo o quê? Eu tenho urgência. Não, eu vou melhorar. Ele está dizendo assim, ó, vai com o que tu tem. Meu Deus. Irmão, olha para mim, por favor. Se tu fizer um curso teológico, de aprofundar biblicamente, tu vai melhorar e vai ser uma mão de obra especializada. Mas Deus quer usar o que tu tem. Tu não precisa ser o crentão, o sabedorzão, o hermenêuticadão. Não precisa. Deus está dizendo assim, o que é que tu tem? É uma sandália? Tu não tem sandália? Não te preocupa com bolsa, com saco para dinheiro. Não para conversar, não perde tempo. Deus está dizendo, a seara está grande. Eu preciso que você vá do jeito que você está. E aprenda uma coisa, Deus tem urgência, irmão, escute isso. Deus tem urgência que a igreja desperte. Deus tem urgência que a igreja entenda qual é a sua missão. Deus tem urgência que nós venhamos despertar, porque essa missão foi dada para discípulos. Você é discípulo? Essa missão foi dada para pessoas chamadas pelo Espírito de Deus. Agora escute uma coisa aqui. Além dela ser urgente, calma, que eu vou com calma. Olha o que o Senhor falou no verso 5. Jesus falou, não leva bolsa, não leva alforge, não leva sandália. Tem gente que interpreta esse texto de forma muito errada, tá? Hoje o nosso contexto é totalmente diferente, viu?
Tem gente que pega isso aqui de forma literal. Cristo está falando de um contexto aqui, e o verso 5 ele diz: ao entrardes numa casa, o que é para me dizer? Paz seja nessa casa. Aí o verso 6, para complementar o pensamento, leia: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre... Escuta, irmão, olha isso aqui. O Senhor falou que era para levar bolsa, sim ou não? Alforje, sandália, para conversar no meio do caminho. Escuta, tu pode não levar sandália, nem alforje, nem bolsa, mas tu leva a paz. Não, meu irmão, entende? Tu é alguém que é um despenseiro da paz. Tu vai bater na porta de alguém, na missão. Tu está levando a paz que o mundo não pode receber, porque essa paz só está sobre discípulos. Aleluia. Aí tu vai chegar lá e dizer assim, ó: paz seja convosco. Sabe o que o texto diz? Olha para mim. Se houver alguém que tem harmonia, ou que tem essa paz dentro da casa. Você já ouviu quando você conhece uma pessoa que você nunca viu? Aí tu senta na frente dessa pessoa e de repente você começa a conversar. Papá, quando eu vejo estou conversando, aí tu olha para ela e fala assim: meu irmão, parece que eu já te conheço há anos. Quem já passou por isso? Levante a mão. Isso. Olha para mim. A gente fala, a gente usa uma palavra, a gente diz assim: rolou a química. Égua, foi de primeira, olha. Ou quando vai se apaixonar, é amor à primeira vista. O texto bíblico está dizendo o seguinte, ó: se a paz que está em ti é do céu, encontrar o coração de um eleito. Escuta, se ela chegar nessa casa e tu falar assim: paz seja contigo, e o coração desse homem for aberto, tu vai pegar a paz que Deus te deu, e tu vai compartilhar a paz com quem tu está levando, sim ou não? Só que o mesmo texto está dizendo que se essa pessoa não quiser a paz não vai ficar lá. Irmão, olha o que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo que a paz vai voltar contigo. E eu me maravilhei demais com isso. Pergunte por quê? Porque essa paz a gente pode compartilhar, mas não pode perder. Como assim, pastor? Irmão, meu Jesus amado. Olha, eu não carrego sandália, eu não carrego alforje. Aleluia. Mas eu carrego uma paz que ninguém pode tirar de mim. Tu bate na casa de uma pessoa cheio dessa paz e fala assim: paz seja contigo. Se o homem tem um coração, aleluia, ele tem um coração cheio, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha para mim aqui. O que é que você acha que o mundo mais precisa? E quem é que tem isso? Não, irmão, não é só Cristo. Ou entende? É os 70. Cristo é o dom, ele é a própria paz. Ele deu isso para quem? Fala para mim. Vou te dar mais uma chance. Cristo deu isso para quem? E por que tu não compartilha isso? Tem tantas portas que nós poderíamos bater e dizer: paz seja contigo. É incrível. Escuta, tem gente que tu chega, ela está tão longe de Deus. Olha para mim aqui, por favor. Tu bate na porta dela. Mas eu quebro o aquário, misericórdia. A pessoa te recebe assim, ó: o que é que tu quer, soldado? Pois não, diga. Se tu falar que tu é crente, não preciso, sou católico. Ou outra coisa. Mas tem gente que está tão sedento, que tu bate na porta dele, ele já vem automaticamente em choro. Ô pastor, que bom que o Senhor veio. A paz vai entrar nessa casa. A paz que está onde? Em ti. Jesus estava falando assim: olha, não se preocupe com sandália, eu vou cuidar de vocês. Não se preocupe com dinheiro, eu vou cuidar de vocês. Não se preocupe com a força, eu vou cuidar de vocês. Eu só quero que vocês transmitam essa paz. Lê de novo, por favor, para abrir a tua mente, capítulo 10, versículo de número 5. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Aí olha o 6. Se houver ali um filho da paz, oh glória, repousará sobre ele o quê? Se não houver, é como se tu chegasse com alguém, tu fosse bater numa porta e falasse assim: irmão, eu vim te trazer o que nem a Mega Sena pode te dar. O cara ia ficar doidinho, que ele não ia entender. Ele ia falar assim: olha esse doido, o que é que tu quer, rapaz? Não quero isso não. Eu posso falar de Jesus? Não.
Aí o Espírito de Deus vai falar assim: paz, tu não vai ficar aqui, tu vai com ele. E escute, essa paz ela é ilimitada. Tu pode bater em 10 casas. Se as 10 receberem, fica nas 10 e fica contigo. Meu Deus. Tu está entendendo o que eu estou falando? Tu vai bater em 15 casas. Eu vou evangelizar o Sabiá todinho, o Sancler todinho. 15 vão me receber, 20 vão me receber. Aonde tu chegar e eles disserem: eu recebo, o Pai seja contigo, a paz que está em ti vai ficar lá. E se ele não quiser, pastor, não te preocupa. Que o texto está dizendo que a paz vai aonde tu for. Porque a paz ela anda com discípulos. Agora escute uma coisa aqui, por gentileza. Calma, essa parte é bonita, né? Da paz do discípulo. Olha isso aqui. O que um discípulo carrega é tremendo. Pergunte o quê? Faz isso com euforia. Você carrega paz. Jesus amado. Nós podemos não ter bolsa alforje e sandália, mas nós temos o quê? Outra coisa, só pode compartilhar algo com outro quem tem. Porque tem pessoas que não saem para compartilhar essa paz, porque elas mesmas sabem que elas não têm. Elas ainda não receberam, ou acham que são incapazes de receber. Agora escute aqui, perceba uma coisa bem interessante comigo. Capítulo 10, versos 7 e 8, leia: permanecei na mesma casa. Olha aí, comendo, bebendo do que eles tiverem. Escuta, gente, Jesus é onisciente mesmo. Ele falou assim: ó, não leva a sandália, não leva a bolsa, não leva a forja. Só que no versículo 7, Patrick, ele vai falar assim: vocês vão entrar na casa, e quando receberem vocês, vão te dar sandália, vão te dar... Ó, só aqui que entendeu. Não leve nada. Por quê? Porque quando vocês entrarem e eles receberem a paz, eles vão te dar sandália, eles vão te dar comida, eles vão te dar cobertor. Irmão, o meu Jesus, que é o teu também, dá um glória a Deus aí, ele não deve nada para ninguém. Leia o verso 7, por favor. Permanecei na mesma casa. Olha aí, fazendo o quê? Comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu... Já vou te explicar a expressão do final. Não mudes, não andeis de mudar de casa em casa. Olha para mim. Comendo, bebendo do que eles, o quê? Tiverem. Olha para mim. Primeiro, esse Deus não deve nada para ninguém. Segundo, quem trabalha para o reino come bem. Aleluia. E por que ele falou permanecer na mesma casa e não andeis a mudar de casa? Tem gente que começa a entender que o evangelho ele é uma porta aberta. E tem umas pessoas, escuta, Jesus deu uma ordem. Leia aqui o versículo de número 8, ou versículo de número 9, por gentileza. Pode colocar aí, ó. Curai os enfermos que nela houver, dentro da casa. Anunciai-lhes o quê? A vós outros está próximo o reino de... Jesus não está mandando eu ir na tua casa comer tua comida. É para me comer se tu me oferecer. Jesus está mandando eu ir na tua casa levar a paz e anunciar o reino. E tem muita gente que usa isso aqui e fala assim: eu sou profeta, eu sou homem de Deus. E fica comendo de casa em casa. E fica limpando a tua despensa. Dizendo que ainda usa o texto isolado do profeta. Olha, a mulher fez um quarto para o profeta, viu? Aí o irmãozinho, coitado, que pensa que aquele é uma bênção, mas é uma maldição camuflada de bênção, que só foi acabar com a comida dele, prepara tudo, porque Jesus falou: não mude de casa. Ele falou assim: olha, respeite a hospitalidade das pessoas. Porque ele fala aqui no texto, versículo 7, por favor acompanha comigo, comendo e bebendo o que eles tiverem. O que eles o quê? O camarada entrou na obra, vive da obra, é itinerante, aí chega na casa do outro, o que é que tem? Irmão, tem mucura hoje. Mucura? Então não te mete. Vai estudar, fazer um concurso e ganhar bem. A Sara está bem ali do lado da Sandra. Acho que ela tinha 1 ano de idade. Ela está com 13. Eu fui pregar em Tomé-Açu. Peguei o ônibus, fui com a irmã Sandra para Tomé-Açu. Estou nessa estrada um tempinho já, irmão.
Chegamos lá, o pastor entrou em contato com o tempo do DVD. Levei o DVD para vender e tal. Congresso de jovem, o pastor falou assim: pastor, eu vou lhe colocar num hotel. Eita, glória, irmã Sandra comigo, vamos para o hotel, meu amor. Meu irmão, nós chegamos nesse hotel. A pia, a gente escovava o dente, a água caía tudo no pé. Hotel da prova, meu irmão. Hotel da provação. Viu? Olha aí. Ou vontade de murmurar. Porque presta atenção, irmão. Eu ir sozinho, eu sou missionário. O camarada me colocar numa rede, eu durmo numa rede. Se ele quiser que eu durmo na barraca, eu durmo na barraca. Eu já passei muita situação que você nem sabe. Viu? Chegou, uma vez eu estava em Cametá, no interior de Cametá. Aí um jovem chegou comigo e falou assim: pastor, o senhor come mucura? Falei, como? Falei, sério, falei, como? Ele falou assim: olha, eu vou pegar 2 mucuras para o senhor hoje à noite, amanhã nós vamos almoçar essa mucura. E eu não botei fé nele. E fui dormir. Quando eu acordei de manhã, aquele cheiro de mucura no fogo. Aí ele falou assim: olha aí, pastor, não falei, rapaz, 2 irmão, é igualzinho uma galinha, dá glória a Deus aí. É igualzinho uma galinha. O texto bíblico está dizendo para mim comer o que me oferecerem. Que negócio é esse de chegar na casa do outro? Não quero isso, eu quero açaí do grosso. Para com isso, meu irmão. Escuta. Olha para mim, olha como isso aqui é forte, por favor. Olha como isso aqui é forte, segura e olhe para mim. Diga assim: é uma troca de alimento. Eles enchem a barriga do missionário e o missionário enche a alma deles. Meu Jesus amado. Me dá farinha que eu te dou graça. Me dá açaí que eu te dou paz. Me dá isso aqui que eu te dou. Ai, Jesus amado. É uma troca de alimento. Jesus está falando: olha, vocês vão. Está vendo, irmão, como é lindo? Agora não sei de onde esses caras tiram isso. Venha para Jesus que vai ser top. Meu irmão, é luta. Lobos, cordeiros no meio de lobos. Como que ofereceres para... Não fique fazendo graça com a hospitalidade das pessoas. Não mudem de lugar. Olha o versículo de número 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for. Todo etiquetadinho. Ovo. Ah, meu irmão. Tu quer enganar quem em 40 horas? Não é nem a doca aqui, irmão. Que negócio é esse, irmão? Comei, aleluia, o que vos for oferecido. Aí escute uma coisa aqui. Tenho algo ainda aqui para você. Perceba uma coisa. Eu vou comer e beber do que eles, diga, tiverem. O versículo 8, eu vou comer do que vos for, diga, oferecido. Aleluia. O reino de Deus, ele é assim, olhe para mim. Patrick, olha como é Deus. Primeiro ele te testa, depois ele te aprova. Eu olhei, esse pastor que me levou para esse hotel sem pia, estou xingando ele aqui só no meu pensamento. Eu falei, ah, miserável. Irmão, ele ficou com tanta vergonha, que ele foi lá no hotel me buscar. Ele falou, pastor, bora para minha casa. Eu falei, não, pastor, vou ficar aqui. Porque a gente tem que passar os nossos processos, irmão. Escute, preguei, foi uma benção, voltei. Quando foi no outro dia, meu telefone tocou. No outro dia que eu cheguei aqui em Menanideu, meu telefone tocou. Um empresário, um dos homens mais ricos de Tailândia, pegou meu número e falou assim, eu quero lhe buscar para o senhor vir pregar aqui numa cruzada aqui em Tailândia. Tá glória. Escuta. Peguei, começo mesmo de ministério, já comecei mansando, olha, Tailândia. Aí eu falei, meu Deus, será que vai ser o hotel igual da pia de novo, Jesus amado? Aí escuta, aí eu peguei e fui embora. Já é diferente, pergunte por quê. Ele chegou naquele tempo numa S10 top. Olha aí, irmão, me colocou no carro, eu, minha família, não tinha a Isabela, estava só saindo, nós fomos embora para Tailândia. Inclusive, quem dirigiu o carro nesse dia foi o pastor Eric, que veio cantar aqui. Chegamos lá, me colocou no melhor hotel da cidade. Da glória, te alegra comigo. Água quente, tudo bonito, irmão. Parecia um chalé, coisa linda, né? Aí Deus falou ao meu coração assim, ó, o reino é assim. Tem dia que tu vai estar no Carapanã. Glória, glória. E tem que dar glória. Mas tem dia que tu vai passar o cartão na porta.
Olha aí, no reino, tu não manda. Sabe o que é lindo, Léo? É que ele está comissionando e formando o caráter de homens. Para não chegarem com o primeiro empresário e largarem Jesus e querer ficar com mamon. Como muitos fazem hoje. Eles ficam com Jesus até aparecer uma porta melhor. Jesus falou, vocês querem me seguir? Querem? Olha, tu não sabe como eu vou terminar essa mensagem aqui. Eu sei, mas tu não sabe. Eu e Jesus sabemos. Olhe para mim aqui. Então, quando eu olho esse texto aqui, eu vejo que Cristo ele é realmente um líder fascinante. Deixa eu concluir para te mostrar por quê. Olha aí, vamos lá. Procedimento. Capítulo 8, verso 8 e 9. Se a casa que me recebe o pregador, ela teria que receber como? Escute. Versículo 8 e 9. Quando entrares numa cidade, ali receberem comer que foi oferecido, curar os enfermos que nela houver, e anunciarem que está próximo o quê? Então, eu tenho que receber a hospitalidade, não exagerar. Eu tenho que comer o que for colocado para mim. Se eu não estiver pronto para isso, ainda não chegou a tua hora, tá bom? E por último, eu tenho que orar pelos enfermos e anunciar o quê? O reino. Jesus não mandou eu chegar numa casa. Ligaram para um miserável um dia desse. Ele falou assim, soldado, vem orar aqui na minha churrascaria. Ele falou assim mesmo, irmão. Varão, é 700 conto. Uma oração poderosa desse homem. Para cobrar 700 conto. Jesus falou assim, olha, eu não quero que vocês entrem para profetada. Eu não quero que vocês entrem para revelamento. Eu não quero que vocês entrem para bacana. Eu quero que vocês entrem para anunciar o reino. Aleluia. Esse é o propósito do discípulo. Que foi treinado por Cristo. Amém ou não amém? O evangelho é coisa séria. Escute, aqui nesse texto, no verso 9, dá para conhecer um discípulo e um profeta. Por quê? Porque o discípulo e o profeta, eles vão seguir todos os passos que eles foram discipulados e instruídos por Jesus. Ele não vai se corromper no meio do caminho. Agora, irmão, quando chegar um profeta e fizer diferente do que a Bíblia está falando, desconfie. Prove o Espírito, porque o verdadeiro discípulo não vai omitir o que ele aprendeu com o mestre. Amém ou não amém? Escute, caminhando para o fim. Aqui no verso 10, leia. Quando porém, até o 12. Quando porém entrardes numa cidade, e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, e se pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante saber que está próximo o quê? O reino dos... Escuta, aqui eles não estão rejeitando pobres itinerantes. Olha isso aqui, meu querido, olha para mim aqui, por favor, não dorme não, que aqui é Bíblia. Olha para mim aqui, quando eu chegar, Patrick, na casa de alguém, no nome de Deus, levando o reino, quando aquela pessoa disser para mim não, ela não está rejeitando a minha mensagem. Ela está trazendo juízo sobre a vida dela, porque ela está rejeitando o reino. Vocês estão vendo a gravidade disso? Jesus falou para eles assim, olha, não tem problema, bata o pé de vocês, não deixe ficar um grão de areia dessa cidade, porque no dia do juízo, vai ser melhor para Sodoma e Gomorra do que para eles, porque eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando o reino. Agora olha, pastor, é aqui ó, escute, de verdade, você fala para mim assim, pastor Narciso, por que nós, quem está com a Bíblia aberta aí? Capítulo de número 9. Jesus não está dando, olha para mim aqui, com a Bíblia aberta, Jesus não está dando instruções para quem quer seguir Ele? Sim ou não? Aí você fala assim, mas poxa pastor, Jesus, irmão, olha como Jesus é lindo. Versículo de número 57 do capítulo 9. O que está escrito em cima? Na área está escrito assim, ó, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Antes de Jesus falar tudo o que eu falei para vocês, quando alguém se apresentou para entrar nesse ramo, olha o que ele falou, verso 57, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguiste-ei para onde quer que fores. Com certeza,
Jesus chamou a atenção dessa pessoa que ele quer entrar no meio, sim ou não? 58. Mas Jesus respondeu: olha, rapaz, as raposas, elas têm os seus covis, viu, Abílio Santana? E as aves do céu, elas têm seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar, muito menos casa na praia. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem vir comigo? Olha, eu estou numa missão. A missão é do reino. Tem dia que eu estou em Cafarnaum, tem dia que eu estou no deserto, tem dia que tem pão, mas tem dia que falta. Segura. Meu irmão, olha esse texto aqui. Isso aqui mexe no coração de quem entende a Bíblia. Lá vai, versículo de número 59. Rafael, evangelista Rafael, olha o que ele disse. O outro chegou com Jesus e falou: ao outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu assim: Senhor, eu quero, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Segura. Agora eu cresço. Olha para mim. Deixa primeiro ir sepultar quem? Sepultar quem? Lá vai. Nós, quem? Nos tornamos especialistas em dar desculpas. Cara, e por incrível que pareça, pastor Bruno, elas são as mais terríveis possíveis. Eu coloquei algumas aqui. Bora trabalhar? Ah, não estou bem. Está muito frio, está muito quente, estou gripada, não saiu meu dinheiro, briguei com meu marido. Cadê o Glória? É outra igreja? É o famoso Miguel. Ah, não estou bem hoje. Ah, meu pastor, olha como está o país. Vou ficar na minha casa. Nós arrumamos desculpas e... Quando Jesus olha, Rafael, para esse rapaz e fala assim, ó: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Irmão, deixa eu perguntar para você aqui. O que pode ser pior do que enterrar o pai? Só enterrar um filho, talvez. Olha para mim. Jesus está dizendo assim, ó: não tem desculpa. E você que está me olhando aqui com a cara seca, está acostumado a dar desculpa para o teu chamado? Ah, não posso, eu moro longe. Ah, não posso, estou sem dinheiro. Mas arruma dinheiro para ir no churrasco. Tem um aniversário lá, empresta. Sabe o que é lindo? Jesus falou assim: olha, vocês querem mesmo? Eu aceito, mas comigo não tem desculpa. Só que, escuta, não terminou o texto ainda. Leia aí. Olha aqui, essa parte é a mais terrível, verso 60. Tem alguém aí? Diga amém. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai. Calma. Agora que vem a parte boa. Lá vai. E não é eu falando, eu quero ver se tu é macho e se tu é mulher para ficar com raiva de Cristo. Não vem pro lado pessoal, que eu só estou repassando o que ele me entregou aqui. É você e ele. É ele que está falando no texto aqui. Olha o que diz o texto bíblico. Versículo 61. Outro apareceu e disse assim: Senhor, seguir-te-ei, mas deixa primeiro me despedir de casa. Aí Jesus falou assim: meu filho, quem sua mão ao arado já pôs. Está escrito aqui, ó. Lê. 62. Mas Jesus replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de... Escuta, você que está acostumado a dar desculpa para o reino, você não é apto. Bora lá, Rafael. Quem sua mão ao arado já pôs, constante preci. Segura. Primeiro mês, janeiro, todo fogo. Rapaz, chegou a primeira prova. Ah, tô desanimado. Ah, não tô bem, tô nos meus dias hoje. Que coisa ruim. Não tá apto. 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 Quem colocou a mão no arado
Nem que ele queira entortar para trás assim, o Espírito Santo dá-lhe uma bufetada e fala: olha para frente, rapaz. Levante a sua mão e dê um brado de glória, Jesus. Eu fico imaginando, olha para cá. Obrigado, Espírito Santo. Tu és o rei das ilustrações. Olha para mim. Fico imaginando um grande campo, uma grande seara. Um grande o quê? Uma grande seara. Aí tem 3 capinando ali. Só que a ordem do trabalhador da seara é que todo discípulo... Tem algum discípulo aqui, irmão? Tem alguns que não são, né? Vou fazer o convite para vocês daqui a pouco. Olha para mim. A ordem do dono da seara, obreiros, pastores, Patrick, é que todo mundo trabalhe na... Aí tem 3 que estão capinando ali no sol quente, lutando, pelejando, orando, fazendo o trabalho. Aí tem 2 aqui que está só. Ele sabe que ele tem que ir. Dá uma olhada para o lado e vê se é esse que está do teu lado. Fala: pega a tua enxada, moço. A Surabá. Fala para ele: pega a tua enxada. Meu irmão, ei, por que eu estou falando assim? Tem gente que pensa que isso aqui é indireta. Isso aqui é evangelho. E escuta uma coisa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós temos a paz que eles precisam. Eu preciso me negar. Senhor, eu quero te seguir, mas só tem uma coisa: deixa enterrar meu pai. Ei, meu filho, deixa aqui morto, enterra morto. Vem, me segue. Ei, meu filho, para de dar desculpa. Para de dizer que tu não pode. Até quando tu vai ficar nessa palhaçada? Ô irmão, por que tu não apareceu hoje aqui na consagração? Ah, pastor. Agora eu vou responder assim, ó. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo. Esqueci a letra. Amém. Segura. Para terminar. Olha para ele a última vez. Olha. Fala aí, 2025. Fala, e aí, 2025? Vai pegar a tua enxada ou vai dar migué? Aleluias. Levante a sua mão que está chovendo enxada. Isso, pega a sua enxada. Levante a sua mão e pega a sua enxada. Levante a sua mão e pega a sua enxada. Levante a sua mão e pega a tua enxada. Amém ou não amém? Olha aí, ó. O evangelista falou que se não gostar da enxada, tem um ancinho. Se não gostar do ancinho, tem o carrinho. Se não gostar do carrinho, tem a pá. Não sei mexer com a enxada. Com alguma coisa tu sabe mexer. Aleluia. Sabe o que é maravilhoso isso aqui, pastores? Já terminei. O coral pode se preparar para cantar. Sabe o que é maravilhoso isso aqui? Irmão, você vai concordar comigo. Olha para mim aqui. Quando o coral se prepara aí. Todo dia, às vezes, não quem já entendeu, mas quase todo o tempo a gente acorda com vontade de querer parar. Mesmo sabendo de tudo isso, isso está provado que nós que estamos fazendo não é pela nossa força.
Não pensa você que eu me acho crentão, poderosão, sabichão. Não, irmão, o mesmo Espírito. Agora é o seguinte, eu tenho duas opções. Eu tenho uma opção de olhar para o texto e crer nele e viver. Meu Deus. Ou ler ele, ver o pastor pregar todo dia, entrar aqui, sair aqui e continuar do mesmo jeito. Coral Avivamento. Aleluia. Na ceia. Deixa eu jogar álcool aqui na mão deles, o coral louva ao Senhor. Já passou aí? Pega o teu enxado, pega o teu ancinho. Isso. Bora pra cima. Vazia, e a cruz também está vazia.